contra o próximo, portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Quando então Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles se dirigiram a Jesus e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que tendes medo, fracos na fé? Respondeu ele. Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. E eles ficaram admirados e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Podem sentar. Nós estamos hoje no quarto domingo depois da Epifania. Amanhã nós temos a festa de Dom Bosco, que é um dos padroeiros de nossa arquidiocese e também de nosso apostolado. Então, uma festa bastante importante e vale o esforço, então, para estarem presentes na missa, 6h25 da manhã e 19h30 da noite. Dia 2, também festa importantíssima, festa de Nossa Senhora de Nossa Senhora. Nós teremos a missa às 6h25 e às 19h30 nós teremos a crisma, serão aí em torno de 50 crismandos, e depois teremos a missa, a bênção das velas e a missa pontifical com Dom Fernando Guimarães. Então, evidentemente, vale muito a pena vir, momento importante do nosso apostolado, a crisma, e momento importante do ano litúrgico, dia 2 de fevereiro, a festa de Nossa Senhora das Candeias. Também nessa semana será lançado no site missatridentinaembrasilia.org o formulário para o catecismo de adultos. O catecismo de adultos é para aqueles adultos a partir dos 14 anos que devem se preparar para receber algum sacramento, batismo, primeira comunhão, crisma, ou também para aqueles que já receberam os sacramentos, mas que se interessam por se aprofundar, conhecer melhor a doutrina católica, e vale a pena fazer pelo menos uma vez na vida esse catecismo de adulto. Então, recomendo a todos. Finalmente, último aviso e bastante importante na ordem prática: a partir do dia 7 de fevereiro, a missa da noite não será mais às 19h30 e passará a ser às 18h30. Então, a partir do dia 7 de fevereiro, sem ser a segunda-feira amanhã, na outra, as missas passarão a ser 6h25 da manhã e 18h30, 6h30 da tarde ou da noite, como preferirem. Caros católicos, a epístola de hoje de São Paulo nos diz que nós não devemos nada uns aos outros a não ser a caridade. Ou seja, não devemos nada a ninguém a não ser que nos amemos uns aos outros. É uma bela epístola, mais uma vez, do apóstolo, mas precisamos entender bem o seu sentido para podermos nos exercer verdadeiramente na caridade fraterna, que é um dos mais belos frutos de nossa santa religião católica. E se estamos verdadeiramente na religião católica como membros vivos da Igreja, esse fruto deve vir necessariamente da nossa alma, dessa união com Deus. Como sabemos, caros católicos, pela virtude da caridade, nós amamos a Deus porque Ele é infinitamente bom e amável. Deus merece, portanto, que queiramos nos unir a Ele com todas as forças da nossa alma, que nos conformemos à vontade dEle inteiramente. A caridade, isto é, o amor a Deus, nos leva a querer e amar tudo o que Deus quer
e ama, e nos leva a não querer tudo o que Deus não quer, isto é, o pecado. Se nós queremos tudo o que Deus quer, se nós amamos tudo o que Deus ama, vamos amar também o nosso próximo, pois Deus o ama. E Deus o ama tanto que morreu na cruz para salvá-lo, assim como morreu na cruz para salvar cada um de nós. Portanto, caros católicos, o amor a Deus leva necessariamente ao amor ao próximo. E dizermos que amamos a Deus quando na verdade não amamos o nosso próximo é dizer uma mentira, é uma ilusão. De tal forma, a caridade para com Deus e a caridade para com o próximo estão ligadas que uma não pode existir sem a outra. Se eu amo a Deus, eu amo necessariamente o próximo, por pensamentos, desejos e ações. Se eu amo o próximo verdadeiramente, é porque eu amo a Deus em primeiro lugar. É um mandamento de Cristo o amor ao próximo, e é um mandamento no qual nosso Salvador insiste muitíssimo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São Paulo apóstolo também insiste veementemente no dever de caridade fraterna, como nessa epístola belíssima de hoje. São João apóstolo é conhecido, entre outros títulos, como o apóstolo da caridade fraterna. Pois que estamos falando, caros católicos, do amor ao próximo, precisamos entender bem quem é o nosso próximo e o que é realmente esse amor, para que seja efetivamente caridade, para que seja esse amor que nos é mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso próximo aqui, basicamente, são todos os homens que vivem nessa terra. Dentre esses próximos, os que mais devemos amar são os que Deus coloca diretamente na nossa vida de maneira estável. Por exemplo, na nossa família, o cônjuge, os filhos, os pais. Aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida de maneira estável no trabalho, na escola, na faculdade, mas também aqueles próximos colocados por Deus em nossas vidas de maneira passageira, aparentemente para nós até de maneira fortuita, como se por acaso um mendigo, alguém que puxa uma conversa inocente e que podemos ajudar talvez com algumas palavras. São sobretudo esses os próximos que devemos amar, sem excluir ninguém de nosso amor fraterno. Devemos amar, caros católicos, o próximo real, que faz parte da nossa vida de maneira mais estável, de maneira mais passageira. Não devemos cair naquela ilusão de pensar e querer o bem de pessoas que nos são tão distantes, em situação que nos são tão afastadas e abstratas, enquanto deixamos, por outro lado, de fazer o bem ao nosso próximo aqui e agora. De nada adianta querer acabar, por exemplo, com a fome no mundo, o que me é distante e impossível, enquanto falto com a caridade para com meu pai ou para com meu filho, por exemplo. Claro, podemos e devemos amar quem está distante de nós, quem nunca vimos até, mas isso jamais pode ser em prejuízo do amor fraterno cotidiano aqui e agora. O amor ao próximo deve, então, começar pelos que nos são efetivamente próximos, sobretudo no seio da família. Já vimos, então, caros católicos, quem é o nosso próximo. Agora precisamos ver o que é esse amor fraterno, esse amor ao próximo e qual o seu alcance. O amor ao próximo não é um sentimento, não é uma mera inclinação ao próximo. Não é sentir-se bem na companhia do próximo. O amor ao próximo é a simpatia que sinto para com ele, nem um amor natural. O amor ao próximo não é tampouco concordar com tudo o que o próximo quer, nem facilitar para que o próximo faça simplesmente o que quer fazer. O amor ao próximo não é o amor natural entre familiares ou o amor que sentimos naturalmente por alguém agradável.
Todas essas noções de amor ao próximo ou são coisas que permanecem simplesmente num plano natural ou são coisas mesmo erradas, algumas delas. O amor ao próximo, caros católicos, é amá-lo por amor a Deus. Isso significa que amar o próximo é desejar o verdadeiro bem dele e agir para que ele alcance esse bem. E qual é o verdadeiro bem do próximo? O verdadeiro bem do próximo é a união dele com Deus. Na prática, amar o próximo é desejar que ele se una mais e mais a Deus, e não só desejar isso, mas agir para isso. A união com Deus aqui nessa vida se faz pela prática das virtudes e pela conformidade com a vontade divina. E no fundo as duas coisas são idênticas. Essa é a caridade fraterna. Devemos, portanto, ajudar o nosso próximo a praticar a virtude e a se conformar à vontade de Deus. Essa é a caridade fraterna. Dentro da caridade para com o próximo estão contidos, caros católicos, todos os nossos deveres para com o nosso próximo. Citados alguns deles por São Paulo: não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não falar mal dos outros. Claro, se desejamos o bem do nosso próximo, se agimos para isso, não cometeremos injustiça para com eles e observaremos todos os outros mandamentos para com o nosso próximo. A caridade, caros católicos, não é um amor natural. Não é desejar um bem natural ou agir para o bem natural do próximo, mas é desejar e agir para o bem sobrenatural, de que acabamos de falar. A união com Deus pela prática das virtudes e pela conformidade com a vontade divina. O amor natural entre esposos, pais e filhos, entre amigos, evidentemente não é um mal. Mas esse amor natural precisa ser elevado à ordem sobrenatural para que tenha valor diante de Deus e valor para o céu, e para que seja realmente caridade. O amor ao próximo não se confunde também com a simpatia por alguém. Podemos e devemos amar mesmo as pessoas por quem temos alguma antipatia ou aversão natural. E amar essas pessoas, ser bom com elas e ser também suave no trato com elas, não é, em hipótese alguma, hipocrisia. Isso é agir de maneira correta e elevada, de acordo com a caridade, de acordo com a vontade movida pelo amor sobrenatural. O amor ao próximo, caros católicos, deve ser exercido mesmo com aqueles que nos fizeram ou fazem um mal. O amor ao próximo não é favorecer que a pessoa faça o que ela quer ou concordar com tudo o que ela faz. Isso pode ser, ao contrário, até um ódio para com a pessoa, caso ela deseje coisas que são erradas, pecaminosas, ofensivas a Deus, prejudiciais para ela. Seria odiá-la, no fundo, concordar e favorecer essas coisas. O amor ao próximo não é tampouco um simples bom mocismo. O amor ao próximo deve ser suave, às vezes também é necessário que seja firme. Algumas vezes pode e deve repreender. Nós devemos amar o próximo, caros católicos, com nossos sentimentos e desejos, afastando o ódio, afastando o rancor, afastando a inveja, o desejo de vingança e lutando contra esses sentimentos e contra sentimentos de aversão pelo próximo. Nós devemos amar o nosso próximo nos nossos pensamentos também, afastando os juízos temerários, juízos ruins sobre o próximo sem ter fundamento ou sem ter fundamento suficiente. Devemos afastar as suspeitas infundadas e devemos procurar julgar o próximo da melhor maneira possível sempre. Nós devemos amar o nosso próximo em nossas palavras, afastando a peste
da maledicência, que seja direta ou indireta, afastando as fofocas, cortando também toda conversa nesse sentido, maledicente, fofoqueira. Nós devemos amar o nosso próximo, ajudando-o materialmente, de acordo com a sua necessidade e de acordo com as nossas possibilidades. Nós devemos amar o nosso próximo, dando bons conselhos, ensinando a verdade de modo tranquilo, às vezes, se necessário, até de modo polêmico, corrigindo os que erram, consolando a ciência, as fraquezas do nosso próximo e rezando também por ele. Devemos amar o próximo tratando-o com tranquilidade, com educação, com simpatia. São coisas mais simples essas últimas, porém de importância considerável no dia a dia de nossas vidas, para tornar a nossa existência e a existência do nosso próximo menos pesada e mais agradável. Devemos evitar os modos bruscos, as palavras cortantes ou grosseiras. A caridade fraterna se manifesta também e mais comumente no cotidiano por meio dessas pequenas ações tão relevantes no fundo. Nessa bondade, nessa delicadeza no trato para com o nosso próximo. O mandamento de amar o próximo, caros católicos, pode parecer, à primeira vista, fácil, até meio vago e superficial também. Mas tendo destrinchado um pouquinho esse preceito, nesse sermão de hoje, podemos ver como é algo bem mais exigente, concreto e profundo. Sem a graça de Deus, não podemos amar o próximo. Peçamos a ajuda de Nossa Senhora, caros católicos, espelho da caridade divina, mãe do amor divino. O amor ao próximo é resumo da lei evangélica, pois ele não pode existir sem o amor a Deus, e o amor ao próximo nos faz procurar em tudo o bem do próximo e em tudo evitar o mal para o próximo. Imitemos então nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora e os santos nessa caridade fraterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.